a doutora Roseli Cristina. Seja bem-vinda. Que maravilha, mais uma vez estar conosco. Que bom, dia, que bom, que bom. A paz de nosso Senhor. A paz, Henrique. Que o coração Deus de Jesus abençoe. te abençoe muito. Amém, Por favor, todos se nós. acomode, enquanto eu chamo a minha irmã consagrada, irmã Érica Vanessa, para vir conosco também fazer parte dessa sala de debate. Seja bem-vinda em nome do Senhor. Muito bem, estamos aqui. Seja bem-vinda, doutora. Cumprimento os telespectadores Bom dia aí. a todos. Uma alegria novamente. Mês de maio não pude comparecer, né? E agora em junho estamos juntos aqui para conversar a respeito do sentimento de inferioridade, que inclusive foi a pedido de uma telespectadora, Foi verdade. né, Henrique? Muito bem. Irmã Érica também, seja bem-vinda. Pode cumprimentar os telespectadores. Bom dia, né, Henrique? Bom dia, doutora Roseli. Bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando também pela TV Século XXI, nessa manhã dessa segunda-feira. Que nós possamos partilhar as grandezas do Senhor para nós nesse dia e enriquecer cada vez mais nosso coração e as nossas vidas. Queria perguntar para a senhora, porque a gente usa uma palavrinha assim, complexo de inferioridade, né? O que significa complexo, a palavra complexo? Então, na verdade, assim, atualmente se deixou de usar esse termo complexo de inferioridade na psicologia. A gente tem utilizado mesmo sentimento de inferioridade. Sentimento. O complexo é a junção, né, de várias dinâmicas que vão assim, conectando uma com as outras e formando então algo que se designa de complexo, né? Ou seja, bastante profundo, bastante complexo mesmo. É essa que é a questão, né? Porque, na verdade, a inferioridade ou a superioridade é um sentimento, né? É um sentimento que foi basicamente entendido dentro da psicologia de Alfred Adler, que foi um psiquiatra austríaco que desenvolveu, discípulo de Freud, né, que desenvolveu então a teoria chamada psicologia do desenvolvimento individual. E aí ele foi identificando que existe uma fase, né, do desenvolvimento do ser humano, principalmente na infância, né, na primeira infância, em que esse sentimento ele aparece, ele surge, né? E isso devido a exatamente a posição que a criança tem diante do adulto. Então, a criança diante do adulto, ela é pequena e o adulto é grande. E a criança, então, ela necessita de tudo para a sua sobrevivência do adulto. Então, assim, é um sentimento um tanto intrínseco, né, para nós e para nós seres humanos. E com isso, o que acontece? Dependendo da educação recebida, dependendo daquilo que a criança vivencia no seu ambiente familiar ou no seu ambiente de escola, enfim, nos mais diversos ambientes, esse sentimento pode ser traumático, pode ser reforçado ainda mais negativamente ou nem tanto, tá? Mas é para deixar claro que todo sentimento de inferioridade, todos nós seres humanos, nós entramos em contato com esse sentimento. Uns são mais exacerbados, outros menos, né? Mas que todos nós seres humanos temos esse sentimento como que permeando a nossa base de personalidade, porque faz parte, né, fez parte um dia do processo nosso de desenvolvimento. Então, Alfred Adler, que foi, né, um grande psiquiatra, ele identificou, então, que na base da nossa personalidade, desde a nossa infância, todos nós trazemos esse sentimento em decorrência das experiências infantis. As experiências na infância. Na infância. Só que alguns indivíduos, por questão de assim, ter um reforço negativo muito acentuado, né? Por exemplo, uma criança que é comparada entre os irmãos. Você não é tão capaz quanto seu irmão. Você não fez certo igual a sua irmã. Você não é tão bonito quanto... Isso vai condicionando, doutor? Isso vai condicionando, vai criando uma memória e um conceito, né, interior que, no fundo, vai gerar o quê? Um sentimento de rejeição. Por isso que aí vem o complexo, porque
O complexo, então, não reside apenas um complexo de inferioridade, ele reside em outros também, em outros aspectos, em outros sentimentos, né? Que aí compõem uma estrutura complexa, ou seja, o sentimento de inferioridade nunca está só, ele vem imbuído de um sentimento de rejeição, um sentimento de incapacidade, um sentimento de que essa pessoa não é amada, né? Um sentimento de que essa pessoa ou que essa criança não pertence, tá? E as mais diversas situações que vão reforçar, então, esse sentimento que pode se tornar muito inadequado na vida adulta, na adolescência, na vida adulta, reforçando, então, aspectos negativos do sentimento de inferioridade. Então, o sentimento de inferioridade em si não traz, assim, grandes problemas. A questão é como esse sentimento foi sendo estruturado no decorrer do nosso desenvolvimento. Já que a senhora disse, então, que todos nós temos isso, um com mais evidência, outro não, nós podemos ter passado um período da nossa vida com inferioridade e depois ter superado isso? Isso mesmo. É muito possível, né? De várias maneiras nós podemos superar esse sentimento de inferioridade e nós vamos discorrer isso durante o programa. Mas para contextualizar e dar base, né, por que nós temos esse sentimento, mesmo de adulto, mesmo você é uma pessoa já madura, resolvida, pode ser que em alguma situação você pode entrar em contato com esse sentimento infantil, né? E se você não tiver estrutura, ou tiver assim uma base boa de trabalho já mental e psíquico, você pode até cair nessa armadilha, né? De ficar nesse sentimento de se sentir inferior aos outros, né? Muito bem. Complexo ou então sentimento de inferioridade. Como nos pega, hein? Como nos joga para baixo? Sim, então. Tem vários, assim, espectros, digamos, né? Espectros mesmo, Mas ou tudo graduações. começa na infância? Sim, na infância, né? E vai crescendo se não tomar cuidado. Vai crescendo, Então, assim, diversas situações, tanto a própria criança quanto o adolescente ou adulto, mas vamos falar, então, já do adulto, que pode, assim, no dia a dia, estar em contato com o sentimento de inferioridade e às vezes nem sabe, né? Em situações, assim, onde você idealiza uma pessoa, e essa pessoa, quer dizer, um mestre seu, ou que você queira alcançar um mesmo grau de conhecimento, de entendimento, né? E você não tem, e de repente você se compara, puxa vida, aquela pessoa é melhor que eu, né? Quando há essa percepção, é porque você entrou em contato com o seu sentimento de inferioridade. Mas se esse sentimento, ele te paralisa e você fala assim, não, mas eu jamais vou ser uma pessoa assim que tem tantos conhecimentos, porque jamais você vai ser igual a esse mestre mesmo, que todos nós somos diferentes, né? Quem sofre do sentimento de inferioridade não tem geralmente essa percepção, essa sutilidade de fazer-se diferente, né, do outro, não melhor nem pior, mas diferente. Cada um tem a sua capacidade, cada um é único, cada um é irrepetível, cada um vem com o próprio dom, com a habilidade. Então, quem sofre desse sentimento perde essa capacidade de autoanálise, de perceber que ele também é diferente e que, portanto, tem algo tão bom para contribuir, né? Para estar dando de si. Então, o sentimento de inferioridade está permeando em nossa personalidade, só que em diferentes pessoas há uma exacerbação desse sentimento, ou seja, se torna algo muito grande para a pessoa lidar, né? Dentro de vários contextos, seja no contexto de relacionamento, no contexto de família, no contexto de trabalho, né? E para outros é mais simples de estar resolvendo, né, esse sentimento, de estar solucionando, de estar, digamos assim, dando volta por cima, né? Um momento em que você se sente, entre aspas, humilhado, poxa, eu não sou como aquela pessoa, ou gostaria de ter aquilo que aquele outro tem, enfim, em várias situações de comparação, né? Em geral, as pessoas têm como,
né, sair desse tipo de padrão que pode levar, né, a um tipo de paralisação da vida. Mas existem situações de pessoas que realmente sofrem com isso, né? E isso extrapola para todos os tipos de relacionamento. Relacionamento familiar, relacionamento com o marido, com a esposa, relacionamento dentro do ambiente do trabalho, no ambiente educacional, enfim, né? Então, pode ter vários tipos de, assim, situações que pode levar a pessoa a vivenciar esse sentimento de inferioridade. Queria perguntar para a Érica se a Érica já passou por alguma situação que se sentiu totalmente inferiorizada diante de determinadas situações da sua vida. Ah, sim, né? Na infância, na adolescência, na juventude e também agora, né? Na fase adulta. Porque muitas vezes talvez a gente crie expectativas em relação a nós mesmos, né? Eu posso dar esse exemplo. Eu crio muitas expectativas em relação a mim mesmo, de alcançar algo, de conseguir algo. E quando isso não acontece, não seria uma frustração, mas se vejo que talvez isso foi possível na vida do outro, também não comparo com o inveja, mas dá aquele sentimento de inferioridade, né? Por que o outro conseguiu, eu não consegui, né? Ou realmente o outro foi melhor do que das minhas atitudes, foi melhor do que eu. Até eu gostaria de perguntar para a doutora, né? Como que a gente pode identificar na nossa vida se nós temos esse sentimento de inferioridade ou não? Porque ele pode se manifestar de várias formas, né? Isso, então, como você mesmo está relatando, né? Que é muito importante isso que você está dizendo, porque exatamente são essas as experiências que todos nós, seres humanos, passamos. Só que a diferença que eu vejo é que você não fica paralisada nesse sentimento, você busca. Agora, você disse algo importante, nós temos um processo de idealização, né? Nós idealizamos algo que às vezes está muito acima da nossa realmente expectativa de alcançar, tá? Então, assim, existem pessoas que dizem assim, quando daqui 2 anos eu quero estar com X situações de vida já realizadas e passaram-se 2 anos e isso não se realizou. Mas porque aquela mesma situação, aquela outra pessoa conseguiu, por que eu não vou conseguir, né? Então, o foco fica fora dela, né? Em vez de estar dentro dela mesma. Ou seja, fazer uma análise, uma percepção daquilo que é o seu potencial, daquilo que é viável e não ficar naquele sentimento de idealização. Entendi. Porque o outro conseguiu, então eu também quero conseguir, tá? Eu acho que é importante a gente ter um sonho, ter uma expectativa, mas uma expectativa dentro de uma realidade, pautada em uma realidade, né? E não assim, criando um sonho de que vai ser algo inatingível para aquele momento, né? Sim. Mas isso que você coloca é natural, né? É natural nós termos. Aliás, eu digo que às vezes o sentimento de inferioridade pode nos impulsionar até nós buscarmos sempre algo melhor para nós. Então, ele não é assim de total, né, negativo, porque nós precisamos de motivações para ir vencendo as etapas da nossa vida. Assim como a criança, ela vence. À medida que ela vai crescendo, ela vai adquirindo mais autonomia e vai deixando de ser tão dependente assim dos pais, né? Então, faz parte da ordem natural do ser humano. A senhora acha que as pessoas, elas acabam assim, admitindo que tem sentimento de inferioridade ou não? Geralmente ele vem camuflado, porque gera vergonha. Por isso que o complexo de inferioridade que a gente diz, ele não é só o sentimento de inferioridade. Ele vem junto com o sentimento de rejeição, com o sentimento de vergonha, com o sentimento de incapacidade, né, com o sentimento de culpa. Tá? Então, isso é que compõe o complexo. Agora, o sentimento de inferioridade é a sensação de que você realmente é inferior aos outros. Eu queria, aproveitando isso, para a gente chamar aí, a nossa reportagem foi até as ruas da cidade, perguntando às pessoas sobre a inferioridade. Vamos ver o que o povo diz. Você já se sentiu inferior a alguém?
Segundo especialistas, o complexo de inferioridade causa sofrimento emocional e problemas na vida pessoal e social. Cristiane, geralmente você se sente superior ou inferior às outras pessoas? Eu acho que eu estou no mesmo nível, nem acima e nem abaixo. Quando as pessoas te olham muito pela rua, você pensa, tem alguma coisa de errado comigo ou não? Você não se importa? Às vezes sim, às vezes eu me importo, às vezes não. Às vezes superiores, né? Às vezes superior, às vezes iguais às outras pessoas, né? Depende do momento, né? A gente vive de momento. Tem momentos que somos superiores, tem momentos que somos iguais. Inferior, você não chega a se sentir inferior a alguma pessoa? Não. Nunca me passou pela cabeça ser inferior a alguém, não. Se sente superior ou inferior às outras pessoas? E por quê? Não me sinto inferior, não. Eu sou eu mesma. Porque eu me sinto bem comigo mesma. Você entendeu? Assim, é algo de dentro, assim. Não sei se é uma força divina, sei lá, mas eu me sinto muito bem. Quando você está passando em algum lugar, você acha que as pessoas estão te olhando muito? Você acha que tem algo de errado com você ou não? Você acha que é alguma coisa positiva? Eu acho que é alguma coisa positiva porque isso já aconteceu comigo. Você nunca leva pelo lado assim, tem alguma coisa de errado, aquele complexo de inferioridade, isso não? Não, porque que nem eu já acabei de falar para você, que quando as pessoas estão me olhando muito assim, algumas já chegaram a falar o que estavam vendo em mim. Então, sempre alguma coisa boa. É sempre alguma coisa boa. Não, eu sou igual a todo mundo. Eu me sinto assim. É igual a todos. E quando você passa também em algum lugar, se as pessoas estão te olhando muito, o que você pensa? Que tem alguma coisa de errado com você? Depende da ocasião, né? Depende. Às vezes você pode pensar que é com você, mas aí a gente fica quietinha, né? Mas você chega a ficar preocupada? Você acha que é alguma coisa de negativo ou não? É alguma coisa de positivo? Às vezes sim. Às vezes eu penso e falo, o que está acontecendo de errado? Às vezes não também, né? Depende. E eu pergunto para você que está em casa, como é que você se sente quando alguém começa a te olhar e parece que cochicha, você pensa que é com você e sente que tem algo errado, você é negativo? Como é que é? Como é que é isso? Doutora, o que a senhora achou das respostas? Olha, muito boa a reportagem, né? O que eu pude observar é aquilo que a gente constata na realidade. Ninguém fala, eu me sinto inferior, eu tenho sentimento de inferioridade. É muito raro, Aquele senhor, você viu, mais superioridade. É muito difícil alguém admitir. Porque primeiro, ela já se rebaixa, sabe? Não, porque primeiro, às vezes, as pessoas desconhecem, têm o sentimento, mas realmente não entra em contato. É até um mecanismo mesmo de defesa. Né? É difícil alguém admitir que se sente inferior ou já passou por um sentimento de inferioridade, como a Érica aqui, né? A Érica, ela teve, assim, né, essa coragem de falar da experiência dela. As pessoas geralmente não têm essa coragem, né? E então, assim, foi muito interessante porque as pessoas geralmente elas camuflam, né? E outras realmente não dão atenção ou realmente não sentem, porque já trabalharam isso de outra forma, já espiritualizaram, já têm uma boa referência de si, não se importam com o que os outros vão pensar, vão dizer, vão achar, enfim, né? Mas, de uma forma geral, as pessoas elas têm dificuldade de identificar o sentimento de inferioridade. E um outro contraponto a isso, né? Não quero dizer daquele senhor, mas vamos pegar um exemplo geral, né? De que um outro contraponto do complexo de inferioridade ou do sentimento, melhor dizendo, de inferioridade, é o sentimento de superioridade. Supervalorização. As pessoas, geralmente, aquelas que vêm, né, com aquele senso de arrogância, a gente percebe, um orgulho, né, de um olhar assim superior, tá? Geralmente, né, por trás disso existe um sentimento de inferioridade que é latente, mas que utiliza essa estratégia justamente para inibir, para poder camuflar. Não aparecer a sua inferioridade. Esse sentimento. E sofre também, né? Sofre e faz os outros sofrerem, né? Porque não é agradável estar na companhia de pessoas que se sente superior. Que se sente superior
e que tem esse olhar arrogante. É até assim, é ambíguo, porque quem sofre do sentimento de inferioridade, ele, em síntese, ele se sente rejeitado. Ele se sente deixado de lado, não pertencendo, não fazendo parte. E ele não sabe que usando essa estratégia de ser arrogante, de ser orgulhoso, né, vai afastar ainda mais. Porque as pessoas não se sentem bem diante, né, de indivíduos que são tão assim orgulhosos. Eu me orgulho disso, eu me orgulho de ter aquilo, eu me orgulho de ser, né? É uma expressão muito utilizada. E em vez de dizer o orgulho, que traz uma conotação negativa, diga, né, eu sou feliz porque eu sou isso, ou, né, eu me realizei com aquilo. Então, as pessoas acabam tentando camuflar o sentimento de inferioridade através de um comportamento muito arrogante, superior, e que, ao final disso, acaba exatamente provocando aquilo que elas não desejariam ter, que é afastamento das pessoas ou as pessoas falarem mal dela, né? Temos e-mails, temos aí o WhatsApp? Temos sim, temos bastante participações de pessoas falando do tema. Até nós temos aqui a nossa querida irmã, a Dalgisa de Araxá. Está dizendo aqui, irmã Érica, Henrique, a paz de Jesus, é a Dalgisa de Araxá. Desde a infância sofria com um complexo de inferioridade. Não foi fácil para mim assimilar esta igualdade. Foi Jesus que me mostrou e que tem me curado. Mas até hoje me sinto tímida e em muitos ambientes. A doutora Roseli deve saber explicar esse fato. Beijo a todos. Quer falar alguma coisa para ela, para a Dalgisa? Então, querida, que bom, né, que ela encontrou Jesus. Eu penso que é já a grande cura para isso, mas existem alguns passos que precisam ser dados também, comportamentalmente falando, né, que pode lhe ajudar a você ir saindo desse sentimento de timidez, né, de você realmente agregar um pouco mais para a sua vida, né, para a sua vida de família, a sua vida no seu ambiente social, mesmo dentro da igreja, né, da comunidade. Você colocar, assim, a serviço, se expor, né, de uma forma mais gradual, gradativamente. Se você costuma ficar lá atrás, né, procura ficar um pouco mais no meio, depois você avança um pouco mais para frente e assim sucessivamente. Mas, acima de tudo, é redescobrir, né? Redescobrir quem você é de fato. E não se importar com o que as pessoas vão falar ou vão comentar a seu respeito. Acho que isso é fundamental para que você possa se destravar mesmo, né? Desse sentimento. Você não dar tanta importância, você não deixar com que o outro controle você, mas você mesmo se controle, né, diante de qualquer situação, né? Nós temos mais participação aqui, a Santinha de Hidrolândia, Ceará, ela está dizendo assim, quero agradecer a Deus, pois na mocidade ela tinha um sentimento de inferioridade, mas quando ela conheceu a palavra do Senhor, se sentiu amada, se sentiu aceita, e isso tem feito com que ela descubra que se Deus a fez assim, é assim que ela deve ser e ela se sente bem. Doutora Roseli, que coisa bonita, né? Quando encontramos a palavra de Deus, solução até de traumas profundos. Sim. Cura disso. Sim. A palavra de Deus a gente tem mesmo, né, a solução para tudo na nossa vida. Basta a gente se debruçar em cima dela e assimilar o que Deus tem falado, né? Nós vamos comentar um pouco mais sobre um processo, né, de cura através da palavra de Deus sobre o sentimento de inferioridade, não? Mais alguém? Nós temos mais participações, várias pessoas dizendo que estão se identificando com o tema, né? E que está ajudando também a cada uma delas a entender muitas das suas atitudes e também a melhorar. Então, agora que a senhora aprofunda mais um pouquinho para nós. Então, as pessoas, assim, de uma certa forma, elas adoecem através do sentimento de inferioridade, porque, como eu disse, não é só o sentimento de inferioridade, é o que ele vai, assim, levando as pessoas a experimentarem outras facetas, né? Por exemplo, de se sentirem rejeitadas ou de desenvolver até um sentimento de autopiedade, que aí eu vejo que é uma armadilha muito grande. As pessoas que se sentem
inferiores, elas acabam desenvolvendo uma vitimização. Ah, eu sou assim porque eu recebi isso de meus pais, aconteceu isso lá atrás, a tal pessoa foi culpada, né? Eu não tenho jeito para a minha vida mesmo, coitadinha de mim, né? Essa vitimização, ela pode levar as pessoas a terem insucesso nos seus relacionamentos, tá? Porque as pessoas, de uma forma geral, não se sentem bem diante daquele indivíduo que faz um jogo de coitadinho de mim. Tudo conspira contra ela mesma, né? Então, ela se sente perseguida pelo outro, porque o outro é que fez isso em mim, né? Então, esse sentimento de vitimização, ele leva as pessoas a se trancarem, a se fecharem, e não permitir também a ajuda. Isso é terrível. Muitas pessoas se escondem através desse sentimento de inferioridade, fazendo-se vítima, né? Vítima das circunstâncias, vítima dos acontecimentos, e aí elas não tomam com força a sua própria vida e passam a ser responsáveis por elas mesmas e com isso buscaram ajuda e soluções adequadas para vencer esse sentimento de inferioridade. Então, uma das armadilhas mais comuns desse sentimento é fazer a pessoa se sentir vítima. E com isso, nenhum tipo de relacionamento pode também ter sucesso com quem se sente vítima. Uma outra situação muito interessante é que, geralmente, as pessoas que se sentem vítimas e sentem inferiores, mesmo que elas estejam num relacionamento destrutivo, elas não se sentem capazes de sair desses relacionamentos destrutivos, porque elas não têm confiança em si mesmas. Elas não se sentem tão bem, tão capazes de poder superar a si mesma esse sentimento, que elas dizem assim: poxa, se eu sair desse relacionamento, será que eu vou conseguir algo melhor? Aliás, será que alguém vai dar valor para mim? Porque o sentimento de inferioridade desvaloriza a pessoa. A pessoa se sente realmente desvalorizada, achando que ela também não tem direito a nada, a ser feliz, a ser melhor, a ser alguém. Então, o pouco que ela tem medo de perder. Ou aquilo que não está bom, ela tem medo de soltar. Por quê? Porque ela acha que é melhor com pouco, com aquilo que está mais ou menos bom, do que tentar algo melhor, porque eu não consigo mesmo. Então, existem muitas pessoas que preferem manter um relacionamento destrutivo em qualquer ambiente, seja ambiente profissional, ambiente de relacionamento de marido e mulher, do que tentar fazer com que ela saia daquele relacionamento e busque algo melhor, porque ela não acredita em si mesma. Quanta riqueza mexe com o nosso coração. Um programa é pouco para falar sobre isso, mas tenho certeza que já está clareando tanta coisa para você que vale a pena, né, doutora? Sim. Lutar por isso, né? Sim, sim. Nós não estamos aqui, exatamente o título, o tema do programa é não ao sentimento de inferioridade. Desde que esse sentimento venha te paralisar, venha fazer com que você realmente fique numa posição de desigualdade em relação ao outro, ou de uma vitimização, ou ao contrário, de uma supervalorização de si, onde isso é uma estratégia, né? Você tem que dizer não a isso, tá? E começar realmente a olhar para si e ver que valor você tem, que valor você é, né? Redescobrir, ressignificar a sua própria vida, a sua própria existência, também à luz da palavra de Deus. Sim. Né? Não apenas de uma leitura que você faz do seu dia a dia, nos seus relacionamentos, ou mesmo através, né, de algumas fontes de informações que ajudem você a fazer algum movimento positivo, mas também a você redescobrir a tua verdadeira essência, a tua verdadeira identidade, né? E isso é fundamental, faz parte do caminho de solução para você
sair dessa armadilha que é o sentimento de inferioridade. Doutora Roseli, chamaram a sua atenção o seguinte, a Damiana, ela mora em Valinhos, aqui na cidade onde nós estamos, no Parque das Colinas. Ela está dizendo, aliás, não ela não, Maristela que mora lá em Garça, interior de São Paulo. A Damiana está pedindo oração, parabenizando o programa, pedindo pela Kátia, que faleceu faz 1 ano. Mas a Maristela, na CIF de Garça, interior de São Paulo, bem no centro, ela diz, doutora, dá um conselho, quando a pessoa não percebe em si mesmo a inferioridade. Como fazer? Estávamos falando exatamente sobre isso. Como identificar, né, que nós temos. Quais são os sinais que identificam? Principalmente quando, diante de uma pessoa, ela se compara. Né? Esse é um dos sinais. A comparação. A comparação de que o outro é sempre melhor. Isso se estrutura bem, mostra, se evidencia. Né? Ou quando você tem a sensação de que as pessoas estão comentando a seu respeito. E aí o comentário não é positivo, é negativo. Tá? É um outro sinal. Né? Quando você tem a sensação de que você se sente incapaz sempre de estar fazendo ou agradando alguém. Né? As pessoas que têm o sentimento de inferioridade, elas têm uma necessidade quase que inata de querer agradar a Deus e todo mundo. Elas não sabem dizer não. Por isso que vem o complexo de inferioridade. Por quê? Porque vem junto a rejeição, vem junto o sentimento, né, o medo de não ser amado, de ser excluído. Então, quem se sente inferior está sempre querendo dar um jeito de agradar todo mundo, de se anular às vezes, porque já que ela não é nada mesmo, então deixa os outros serem no meu lugar. Então, o outro é sempre o padrão de referência de como eu devo ser. Eu devo ser como fulano de tal, olha, se veste bem, tem esse tipo de gosto, nossa, isso é que é bom, né? Isso é que é importante. Eu não sou importante. Então, ela passa a ser, ela perde referência dela mesma, da própria identidade do próprio ser. O outro sempre está em primeiro lugar. Então, são essas características, basicamente, que compõem as pessoas que sofrem, né? E ficam paralisadas. Elas não avançam, elas têm medo de conquistar. Então, o medo, o sentimento de incapacidade, o sentimento de rejeição, o sentimento de vergonha, acompanham esse sentimento profundo de inferioridade, de que se são menos. Existem situações em que as pessoas se sentem tão menos que elas não têm nem a coragem de expressar o que gostam, o que pensam. Elas precisam trazer e importar dos outros uma vestimenta para si, porque elas mesmas não têm referência delas. Então é muito triste, né? Ver pessoas que têm esse sentimento, que sofrem em decorrência de serem inferiores, tá? Então, assim, existem pessoas, seres humanos, homens, mulheres, que nascem numa condição difícil. Por exemplo, os anãos, né? Eles, nasceram com essa condição e eles observam o mundo, né, de acordo com a estatura da criança. Então, tudo é muito, tudo é mais. Mas veja, nós temos exemplos assim maravilhosos de pessoas que nasceram com essa condição física e, no entanto, né, tiveram habilidades maravilhosas, né, como aquele cantor Nelson Ned. Nelson Ned. Lembra? Enfim, que voz maravilhosa, forte, que pessoa lindíssima, né, de um valor incrível no seu ser, né? Então, ele certamente superou muitas dificuldades por ele ser fisicamente pequeno. Então, nós precisamos buscar essas superações, né, de uma forma não exterior, mas interior, né? De uma forma
não visível, mas invisível, através de um crescimento espiritual, né? Através de um conhecimento de fato de quem você é, de quem você pertence, né? De onde você veio, né? Quem te formou. Tá? Então, são perguntas que te levam a ter respostas para a solução de uma cura de um sentimento de inferioridade, né? Às vezes, você pode se pegar numa situação em que você está num carrinho simples, todo simplesinho, e vem um camarada com uma Ferrari do seu lado, tá? E aí, ele sai todo bonitão e você sai todo timezinho, porque... Você está ali, né, com seu fusquinha, tá? Mas escuta, se você for se deixar levar, isso é um exemplo máximo, claro, né? Por esse sentimento de que você é menos e que o outro é mais porque ele tem um carro melhor que o seu, que expressão de vida você vai ter, não é mesmo? Então, nesse momento, você precisa se avaliar, assim, espera aí. Que valor eu estou dando nessa situação? Que pensamento estou tendo a meu respeito diante dessa situação em que um aparentemente tem mais e eu tenho menos? Tá? Então, essa questão de valor precisa ser vista, precisa ser ressignificada. Que cada um é diferente. Tá? Você tem o seu próprio valor, só que talvez você não enxergue. Você talvez ainda não conseguiu descobrir o verdadeiro valor que você tem. E é tão interessante quando o outro reconhece o valor da gente, fala, né? Do nosso valor, a gente sempre tem um mais, né? Mas como se não tivesse capacidade de reconhecer o que os outros veem. Então, essa falta de reconhecimento, por isso que se indica, né? Todas as pessoas, em um momento ou outro, fazer uma terapia, buscar uma ajuda, buscar um conhecimento de si mesmo, para justamente você ter essa oportunidade de você se conhecer, né? E você poder desabrochar ainda mais psiquicamente, né? Eu gosto de falar o seguinte, nós temos 3 nascimentos na nossa vida. O primeiro que nós nascemos mesmo nesse mundo, temos um corpo, enfim, né? O segundo, nós precisamos nascer psiquicamente, ou seja, redescobrir, saber quem somos. Realmente. Quais são as nossas competências, nossas habilidades, as nossas aptidões, o que é a nossa personalidade. E que nunca vai ser o que o outro quer. Não, somos únicos, irrepetíveis. Olha, você tem 5 dedos numa mão, nenhum é igual ao outro, você sendo único. E nós, seres humanos, então, não se há medida de comparação entre seres humanos. Não se pode ter esse tipo de avaliação, né? Então, assim, você é uma pessoa que é única, é irrepetível. E isso é de fundamental importância para o caminho de uma elaboração de um sentimento de inferioridade. Para a senhora concluir, então, nascemos com o corpo físico, porque nascemos mesmo. Nascemos psiquicamente conhecendo quem eu sou. E o terceiro? E o espiritualmente. O espiritual, que é o nascer de novo. É o nascer de novo, nascer, né, do espírito. O teu espírito precisa ser renovado. E quando o nosso espírito é renovado, a partir do conhecimento que temos de Deus, da palavra de Deus e que Deus nos conhece, né, conseguimos ressignificar todo o restante. Né? Por isso que a palavra de Deus é medicina para nós, é medicina de cura. Porque a partir da leitura da palavra de Deus, como fala, né, em Efésios, que somos feitos para a glória de Deus, né, que em Jesus Deus nos adotou como filhos, né, nós somos filhos de Deus. Em Gênesis diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por que você vai querer ser imagem e semelhança de um outro ser humano, se você pode ser imagem e semelhança de Deus? Que como já é uma maravilha. Como está na palavra de Deus. Né? Deus nos fez porque Ele nos ama. Se você se desvaloriza, você desvaloriza quem? Deus. Porque foi Deus quem te fez. Então você destrói a obra de Deus. Você vai criticar Deus que te fez? É verdade. Não é? Então você precisa descobrir Deus em você. Aí é o caminho para a cura, porque
na palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo. Muito bem. Espírito Santo é Deus que habita em nós. Então não somos qualquer coisa, nós somos alguém muito especial, alguém especial que Deus ama demais para se fazer o que? Moradia em nós. Então, a partir dos textos da palavra de Deus, nós podemos utilizá-los, né, como solução e cura para os nossos sentimentos de inferioridade. Muito bem. Agora, eu queria pedir agora, se é possível, colocar já o telefone e e-mail da doutora Roseli Cristina, enquanto ela vai fechando o assunto para nós sobre diga não à inferioridade. Então, nós comentamos hoje no programa o que é, né, como se expressa esse sentimento de inferioridade no dia a dia, né, e quais são agora os caminhos, né, de solução para você sair deles, né? Primeiro, identifique o seu pensamento, seu padrão de pensamento, se é uma forma de você ficar na negativa, de uma negação de si mesmo, né? Segundo, não entrar na vitimização, ou seja, não se achar que você é o coitadinho do mundo, né, que tudo conspira contra você. E isso também pode te prejudicar demais, né? Parar de se comparar. Essa comparação, ela é altamente prejudicial, né? Admitir que somos diferentes, né? Somos diferentes uns dos outros, cada um com a sua individualidade, cada um com a sua potencialidade, enfim, né? Desista, por favor, de ser o que o outro é, né? Eu acho que isso é um ponto, sofrimento desnecessário. É um ponto assim fundamental, né? A gente quer talvez seguir o outro, achar que o outro é ponto de referência. Você precisa ser o seu ponto de referência, né? Em todos os aspectos. Claro, você pode admirar alguém, você pode e deve, mas não fazer dessa pessoa o seu porto seguro, tá? Única pessoa em que nós podemos realmente ancorar e ser o nosso porto seguro se chama Jesus Cristo. Amém. Tá? Não alimente expectativas grandes demais, ou seja, sonhos demais inatingíveis, idealizações inatingíveis. Aí isso pode te levar a um sentimento, a aflorar o sentimento de inferioridade. Não consegui. É claro, você talvez não soube medir o teu caminho, né, para conseguir aquele sonho, ou aquele desejo, ou aquela meta na tua vida, né? Sinta-se feliz com as suas conquistas, tá? Isso é fundamental. A cada conquista, você se parabenizar. Porque as pessoas que realmente têm esse sentimento de inferioridade, elas nunca se sentem felizes com o que elas conquistam. Elas realizam, só tem elogiado, mas elas não se sentem. Mas ela não se sente feliz, ela não sabe desfrutar daquilo que ela consegue, né? E saia desse enredo, por favor, né? E um outro aspecto também importante é você valorizar aquilo que tem valor, não desvalorizar nem hipervalorizar. Você saber valorizar na medida certa, tá? Então, são assim passos importantes para você sair desse sentimento, né? Superar esse sentimento de inferioridade. Agora, sendo esses passos aplicados na sua vida diária, mesmo assim você tem dificuldade, procure uma terapia. Porque, como eu digo, o sentimento de inferioridade nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado com outros sentimentos que são desagradáveis e desconfortantes, tá? Então, a raiz de um sentimento de vergonha pode estar um sentimento de inferioridade, né? A raiz de você não se sentir bem o suficiente para manter um relacionamento pode ser um sentimento de inferioridade, que você tem uma sensação de incapacidade, de que alguém melhor possa, né, gostar de você, enfim. E um outro caminho, como a gente já está colocando, né, é realmente você se confrontar com o que diz a palavra de Deus a seu respeito, tá? Uma vez falaram assim para mim, mas como que você consegue assim, né, se valorizar? Assim, não, o valor que eu tenho é o valor que foi me dado, né?
Sim, mas como assim o valor que foi te dado? Sim, porque um dia eu conheci alguém na minha vida muito importante, tá? Que morreu por mim, que deu o sangue dele por mim e que por isso, então, eu sou importante em detrimento dessa pessoa. Amém. E essa pessoa é Jesus Cristo, é Deus. Deus morreu por mim, deu o sangue dele por mim. Então, quanto eu valho? Eu valho o sangue de Deus. Então, você jamais se despreze, porque você foi comprado pelo sangue de Deus. Você tem valor, é um valor infinito a tua vida. Deus ama você profundamente, né? Se Deus nos ama, quem somos nós para dizermos que não somos nada? Se fomos comprados a grande preço, como diz São Paulo, pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício dele, quem é você para dizer que você não é nada? Você é alguém, sim, alguém que Deus ama, né? Alguém que foi pensado por Deus um dia e que veio a essa existência para passar por essa vida, fazer essa experiência, né? De estar aqui, de viver, de desfrutar e de descobrir a tua verdadeira identidade e o teu verdadeiro destino, né? Que é a eternidade. Então, reflita bem nesse aspecto fundamental da palavra do Senhor na sua vida, porque é através dessa palavra, né, que é amor, que é cura, é um mecanismo, é um meio eficaz para você superar e até mesmo ser sarada do seu sentimento de inferioridade. Muito bem. Érica, alguma conclusão para nós? Eu vejo que tudo isso faz com que nós possamos lutar cada vez mais por nos conhecer, né, Henrique? E descobrir dentro de nós, a partir daquilo que nós nos conhecemos, o quanto somos valorosos, o quanto somos realmente preciosos ao Senhor. Nem mais, nem menos do que ninguém, mas o 100% que Ele tem para cada um de nós, né? Eu agradeço muito por essa grande aula, realmente uma grande aula de vida que me ajuda e peço a Deus a possibilidade de poder ajudar outros irmãos também dentro das nossas formações, dentro daquilo que o Senhor também nos coloca de evangelização. Doutora Roseli, então, minha gratidão mais uma vez, com muito carinho, em nome de todos os espectadores. Mande um abraço para quem a senhora quiser. Se puder, põe de novo o telefone dela, o e-mail dela aí para as pessoas anotarem. Que Deus abençoe a senhora, seu esposo, sua família e sua profissão. Amém, amém. Eu agradeço a você que nos ouviu, né, que participou do programa de hoje, ao Henrique, que sempre me convida, a Érica, a Anice, né, essa sua comunidade tão amorosa, que tão bem tem feito a tantas pessoas, ao Padre Eduardo, mais uma vez, muito obrigada a Deus por me trazer aqui, né? Amém. E que sirva mesmo como ponto de partida para você ressignificar e não ficar mais refém desse sentimento de inferioridade. Utilize ele como trampolim para você redescobrir-se a si mesmo, o quanto você é importante para nós, o quanto você é importante para Deus. Que Deus te abençoe.